Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny, como vai? Eu tô bem, e você? Eu também. Nós vamos falar do que hoje? Hoje a gente vai falar sobre terapia de casal. O que você quer saber, João? Então, primeiramente, quero entender qual que é a diferença, né, assim, do seu lado aí, da psicóloga. Do De seu uma, lado aí, da é, do, psicóloga. do seu, qual que é a diferença do seu trabalho na terapia individual e na terapia de casal? Tá. A individual vem a pessoa, né? Tratando as coisas dela. Ela pode até mencionar o casamento. Muitas vezes as sessões ficam por meses em volta da relação romântica, né? Mas ela vem sozinha. Na terapia de casal, a ideia é que venham os dois, né? As pessoas da relação. Pode acontecer da gente pedir sessões individuais, no geral acontece. E aí, nas sessões individuais, no geral, a gente quer saber coisas que de repente não são fáceis de dizer na frente do outro. Caso haja situações de adultério, é um momento também para falar, né? Porque daí é só o psicólogo e a pessoa falando, sim, ainda do casal, mas falando mais ali dos pontos dela, muitas vezes, né, João? E aí depois junta novamente, então pode ir intercalando assim entre sessões juntos, individuais. Trabalha-se muito a comunicação entre o casal, né? E na terapia individual, a gente vai falar do casal, a gente pode até perceber que é um casal que tem uma dificuldade de comunicação entre eles. Podemos dizer isso para o paciente, né? Para o cliente, mas no casal é uma oportunidade, com o casal junto, é uma oportunidade de trabalhar essa comunicação muito mais, né? Até porque eles estão ali se comunicando também. Eu já devo ter dito aqui em outros momentos no canal, às vezes eles discutem, né? Às vezes a gente consegue perceber melhor o que acontece lá quando eles estão em casa, né? Tem a questão de serem pessoas diferentes, né? Isso acontece na nossa casa, na nossa família. Então, entre eles também, né? São dois estranhos tentando fazer ali um terceiro caminho dar certo. Então, tudo isso é o que acontece na psicoterapia de casal. Também pode acontecer, João, já aconteceu comigo, do casal procurar por uma questão pontual, assim. Às vezes o relacionamento, de modo geral, tá relativamente ok, né? Mas sei lá, estão com dificuldade na vida íntima, né? Então é uma questão mais pontual. A gente vai entender o que está acontecendo nessa vida íntima. Às vezes é porque chegaram os filhos, sabe? Então tem momentos que eles vêm porque o casamento está em crise e não está dando certo, mas também tem momentos que eles vêm para coisas mais pontuais. Assim, quando, por exemplo, assim, eu, João Pedro, já faço terapia sozinho, Tá. né, individual. Mas aí começa a acontecer alguns problemas dentro de casa e eu resolvo que eu quero fazer de casal também. Tá. Eu combino lá com meu marido e a gente vai fazer de casal também. Tudo bem ser com o mesmo psicólogo que me atende individualmente ou é melhor ser outro separado? É melhor ser outro separado, né? Lembra que eu falei, ó, às vezes eles estão em casal, e em casal a pessoa que de repente adulterou não vai contar, né? E quando eu chamo ele para o individual, às vezes a pessoa me conta, né? Conta para o terapeuta, ó, Kelly, eu não vou falar isso lá, mas já aconteceu de eu sair com outra pessoa e tal, né? Essa situação para o terapeuta do individual para o casal é uma situação difícil para nós também, né? Por mais que a gente tenha que guardar sigilo, quando a gente sabe o que está impactando na relação, é muito difícil você ficar de uma maneira mais neutra do lado de lá que não sabe, entende, João? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, eu atendo ela, o esposo dela tem o terapeuta dele e os dois têm uma terceira terapeuta que é de casal, né? Então rola isso sim. Mas o ideal é que busque outro, né? Que quem já está no individual, fique no individual, no seu, e busque uma segunda profissional para tratar o casal, sim. E assim, eu queria perguntar pra você, você já atendeu o casal então, né? Já, mais de uma vez, já atendi casal, sim. Já atendi, inclusive, família inteira, assim, porque tem a terapia
que ela é mais parecida com uma terapia de grupo, mas com foco familiar, né? E assim, qual dificuldade que você acha que aparece mais, assim? Para o casal? Isso. Penso que comunicação e expectativa, que é o que atrapalha, nem precisa ser casamento, né, João? Às vezes você tá ficando com uma pessoa, mas você tem uma expectativa que não é comunicada para o outro, né? O outro, às vezes, é uma outra pessoa com outras manias. Ele não vai suprir as suas expectativas, até porque, às vezes, para ele, o que você quer... Ou vamos supor que você comunicou, mas para ele aquilo ali não faz muito sentido, então ele não vai fazer, ou ele não consegue fazer. E então esse alinhamento das expectativas é o que mais faz com que os casamentos acabem, né? E a dificuldade da comunicação. Nós achamos que muita coisa é óbvia e não é. Eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito, né? Porque é óbvio para você. Às vezes para o outro não é óbvio. Nós temos jeitos de dizer o que a gente está sentindo, às vezes, que não é exatamente o que a gente está sentindo. Muitas vezes porque não temos autoconhecimento, não sabemos. Então a gente fala uma coisa, mas o que tá mesmo incomodando é outra, né? Então a comunicação fica muito complicada. Essas são as duas coisas mais, assim, difíceis e o que mais traz eles para nós, né, também. E eu acho que são coisas que dá pra você ir trabalhando. Não precisa nem esperar o casamento, né? Dá pra ir trabalhando assim, quando no começo da relação já. Eu acho também, e acho que a psicoterapia individual também, né? Você tá namorando, você faz psicoterapia individual, você tem uma tendência a ter conversas com mais assertividade, né, João? Você faz, como eu disse, você comunica de uma forma melhor, mais clara, que de fato diz o que você tá sentindo, ou que diz às vezes, olha, peraí, eu não tô entendendo muito bem o que eu tô sentindo, eu tô tentando entender, depois a gente vai conversar, né? Então, sim, muito importante que isso que acontecesse pré-casamento, né? Porque, João, pensa, a gente tem conflito dentro de casa, né? Com os nossos familiares, e é a mesma criação, mesmo pai e mãe às vezes, e não é fácil conviver, né? Muitas vezes não é fácil conviver, não é tranquilo conviver, muitas vezes a comunicação não encaixa. Imagina uma pessoa com outros costumes, outros hábitos de outro lado, né? Eu tenho uma paciente adolescente que ela gosta muito de um livro que chama Por que Amamos, eu acho. Bota ele aí, Júlio. Eu tenho ele em casa e eu acho que é Por que Amamos. E ela fala, né, que ela gosta porque o autor, ele fala que a gente tem que aprender que quando a gente está numa relação com o outro, é como se fôssemos dois estrangeiros dentro de um lugar, né? Então imagina que eu e o João, a gente está numa relação aqui dentro da sala, mas o João é do Japão e eu, sei lá, sou da Bahia, né, João? Ou eu não sou nem brasileira, o João é do Japão, eu sou da Rússia, de repente, né? E nós temos que nos entender, mesmo eu falando russo e o João falando japonês. E essa analogia cabe muitas vezes na sessão de terapia, virou técnica aqui, dada por essa paciente, né? E ela fez a indicação do livro também. E porque é isso mesmo, né? É difícil porque eu vou falar russo e esperar que o João entenda russo e responda russo, mas o João vai entender japonês e responder japonês, e a gente precisa fazer isso dar certo. Eu acho que é uma ótima analogia, meus pacientes são muito perspicazes. E então o difícil é o alinhamento das expectativas e da comunicação, João Pedro. Acho que de uma certa forma a terapia em casal acaba sendo um tanto mais complexa, porque a gente está falando de duas pessoas, né? Isso. Diferentes, diferente da individual, que é uma só, já é muito complexa, né? Sim. Sim. Tipo o dobro de complexidade. É o dobro, porque às vezes a pessoa que está ali na terapia de casal, ela nem sabe muito dela. Né? Eu aqui dei um exemplo de uma paciente que faz a individual e que o esposo também faz. Mas às vezes o único contato que eles tiveram com o terapeuta foi como casal, né? Então as pessoas são ignorantes da vida delas totalmente, da vida emocional, das expectativas, né? Dos desejos que ela tinha com essas relações, o que ela esperava de uma relação. Ela nem sabe isso direito e ela precisa ir tratar junto com o outro, que é uma outra grande complexidade, né, João? E eles têm que encaixar e tem que dar tudo certo. Às vezes acaba que a psicoterapia
faz com que um deles, pelo menos, perceba que não faz sentido aquela relação. E às vezes dá bom, às vezes encaixa bem. Às vezes, quando é uma questão pontual, né? Como eu falei, tá com problema na vida íntima. Sempre o terapeuta tem que excluir a possibilidade de um problema clínico, né? Hormonal ou alguma coisa médica mesmo, né? Primeiro vai aos médicos e tal. Não, Kelly, tá tudo bem. Aí a gente trata da questão mental mesmo, porque a intimidade nossa, eu sempre falo, né? O corpo é só um reflexo do que vai acontecer, né? É muito mental. Então, se eu tô inseguro, se eu tô com raiva dessa pessoa, se eu não admiro mais, se eu não sinto mais desejo por ela, eu gosto da parceria, mas não sinto mais desejo, né? Aí tem que tratar no pontual, na terapia de casal também. E às vezes ajuda, resolve. É isso, Johnny? É isso. Então tá bom. Quem aí tem casal, tá com dificuldade de comunicação, né? É um bom investimento a terapia de casal, é muito, muito importante. Tem técnicas, né? Tem técnicas para que essa comunicação melhore, para que haja um alinhamento melhor dessas expectativas. Vale muito a pena. Certo? Gente, siga a gente, a mim e ao João nas nossas redes sociais, tá? O meu Instagram é Kelly Souza _psi. E o seu, João? É joão.laquete com K no começo. É isso. Nos siga. Se quiser falar com a gente também por lá ou por aqui, pelo YouTube ou pelo Spotify, fiquem à vontade. Tá bom? Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Tchau, tchau.